Liz e Breno sabonetaram. Rambo chamou Guipa de impuro e não recuperado. Anne esvaziando pauta. Dona Geni aponta Rambo como o maior rival dela. Como esse jogo do apontamento demora, senhor. Já até desisti que agora só falta o Rideu. Que o Rideu vai falar o quê? Então vamos lá. A Dona Geni colocou a Kátia como maior aliada. E aí, tarará, tututu, maior aliada, eu não vou ficar falando pra vocês não, tá? E aí ela colocou como maior adversário, ela colocou o Rambo. Aí o Rambo chorou. Ele disse que ele não esperava por isso não, mas que ele entende, né? Ele falou que tava brincando com ela quando disse que ela separa as coisas pros protegidos dela, que o maior pedaço é sempre a que ela mais gosta. Aí ela falou assim, mas eu não te dou essas confianças pra você brincar comigo assim não. Vamos falar sério, pelo menos a Dona Geni foi lá e pontuou o Rambo, né? Porque ela sempre falou do Rambo e na hora é muito mais fácil ela colocar o Haddad, colocar o Guipa. Ela mesma já pediu o Guipa pra colocar ele no apontamento pra não precisar se indispor com o outro. Aí o Guipa falou, não, Dona Geni, pode colocar, já tô acostumado a ser apontada mesmo. E, inclusive, essa história do Guipa aqui, eu já vou contar pra vocês, tá? Em seguida veio o Fernando, que colocou o Haddad como maior aliado, aquela coisa toda que ele gosta muito do Haddad, né? Ele tem essa coisa com o Haddad aí. Admiração é a palavra que eu tinha esquecido. E aí é claro que ele colocou quem? A Anne como a maior adversária. E aí, a princípio, eu já vou falar de um lado e do outro, tá? Porque a Anne também coloca o Fernando como maior adversário. Basicamente, o que ficou foi o seguinte. O Fernando pede desculpas à Anne e diz que ele não agrê, né? Ela nem teve essa intenção, que ele foi grotesco, grosso e ele não se vê naquilo que ele está fazendo, que ele não é esse tipo de pessoa e que ele tinha tentado pedir desculpas à Anne antes, mas que ela não deixou. Claro que ele usou esse momento para pedir desculpas. Aí é quando a Anne meio que fica chorosa ali, fala que pensou em sair e coisa e tal, porque ela sempre ouviu muito isso e ela não vai se pôr nesse lugar de se sentir culpada quando ela é a Vi, e depois coloca o tio, e depois o Mar, que a gente pode falar a palavra. Que muitas mulheres trans passam por isso, são agrê e ainda tem que se sentir culpada, que ela não vai ficar nesse lugar. Ou seja, ela colocou você é agrê, né? E tá tentando... chamou ele de lobo em pele de cordeiro. Me fazendo me sentir culpada numa coisa que foi você quem fez. São as palavras da Anne, tá? Não tô defendendo nenhum lado nem outro. E aí é quando o Fernando fala com ela que ela está esvaziando pautas, porque nesse momento existem muitas mulheres, muitas trans, que estão realmente sofrendo agrê, entendeu? E ela esvazia a pauta no momento que não está acontecendo. De qualquer forma, ele continua pedindo desculpas pelo que ele fez, que ele não se vê nesse lugar do que aconteceu. Basicamente isso. A Anne dizendo que ele agrê e ele dizendo que ele foi grosso e pediu desculpa e que ela tá esvaziando pauta, porque ela não pode comparar esse momento com o que uma mulher ou uma mulher trans sofre, entendeu? Um outro momento muito importante que acontece aí é do Haddad com o Felipe. Foi trocado, tá? A mesma coisa da Anne com o Fernando, então a gente vai falar o que aconteceu no geral, porque senão eu vou ficar até amanhã. E assim, o Haddad pede desculpas e diz ao Felipe que ele, em momento nenhum, teve a intenção de chamar ele daquele nome, que foi aquela música que ele cantou, que ele saiu fazendo assim do Charles Brown, que chama de FDP, VI, depois Flacudinho, que não foi com essa intenção, ele só estava passando e fazendo assim, mas que se o Felipe sentiu isso, que ele perdoe, porque não foi essa a intenção. Aí o Felipe pega e fala assim, pelo menos você tem humildade. Só que voltou aquele outro ponto, porque do mesmo jeito que o Felipe, né, fala que ele fez isso, ele fala que o Felipe amê, e depois coloca o A e depois o sou ele. Quando o Felipe diz que ele a gente mora no mesmo lugar, né? Então ele se sentiu amê
né? Aí depois coloca o A, depois o SAD. Ai, meu Deus, não posso falar as palavras. Gente, os vídeos caem numa velocidade, você não tem noção. Qualquer palavrinha, até essa palavra que faz isso aqui, se eu falar, outro dia caiu. Mas, enfim. Aí, ele falou com o Haddad que não. Em momento nenhum, ele amê o Haddad. Na verdade, ele falou assim, ó. O que eu quis dizer é que nós somos da mesma cidade e que não temos que criar rivalidade. Não foi, Felipe? Felipe, né? Não estamos aqui para dizer que Felipe realmente amê, né? Que Felipe vai fazer alguma coisa com o Haddad. Não. Mas que o Felipe falou num tom que não é pro Haddad levar pro coração, é claro que não, porque o Haddad tá acostumado com reality, ele sabe que as pessoas falam. Mas ele falou, tipo naquele tom, te pego lá fora, te conheço, sei onde você mora. Não foi assim, a gente não precisa criar rivalidade, né, Felipe? Também não vamos. E o Haddad foi sim muito inteligente, assim como o Felipe foi, como o Fernando foi, em pedir desculpa, porque quer queira, quer não, tinha que ouvir. Então, no ao vivo, vai passar eles pedindo desculpas e se justificando. E eles já tinham meio que conversado sobre isso, tanto o Fernando como o Haddad, e em pegar momentos oportunos para se explicar, já que o adversário não deixa eles se explicarem. Então, eles têm que usar esse momento para se explicarem, deixarem claro qual era a intenção deles. Pelo menos a intenção que eles querem passar, né? O Caio, é claro, colocou o Breno debochado. Gente, o Breno não se segura, porque a Lizzy tinha um combinado com o Breno. Cala a boca, né? Não vai pra cima do Caio. Só que eu não sei se a Lizzy fez bem em fazer isso, porque, de qualquer forma, o Breno falou além do que devia. Na hora de apontar, não apontou o Caio, mas apontou o Bruno. E eles começaram a bater boca, eu até saí. Entendeu? Aquela mesma coisa que pegou o celular e o Breno fala, me desculpa, eu não peguei por querer, eu vi o celular e peguei. Gente, ó, não foi não, Breno, você pegou, você sabia que estava se filmando, abaixou, pegou e saiu. Né? Estava dançando com o celular assim no chão, assim, o Breno simplesmente pegou o celular e saiu. Não foi sem querer não, Breno. Tava bêbado, mas não foi sem querer não. A Lizzy colocou o Haddad falou pra ela, falta de comprometimento. Eu entendo que você não quer colocar o Caio, mas foi falta de comprometimento. Então, às vezes, se indispõe com pessoas que não era pra se indispor. Lembrando que a Lizzy tem o poder de tirar todos os votos de uma pessoa nessa zona de risco e colocar na outra. Ou seja, ela está imune e ainda vai colocar alguém na zona de risco, lembrando que essa pessoa pode vencer a prova e puxá-la, tá? Pra zona de risco. E agora eu tenho 2 minutos para falar a história do Rambo com o Gui, porque eu não faço vídeo maior que 10 minutos. O Rambo colocou o Guipa como o maior adversário e falou: você é bem diferente, um estereotipo engraçado, talvez faça graça lá fora. Você vai evoluir, mas não aqui. Você não é um recuperado, você não é puro, e pode ser que isso aqui seja um laboratório, mas você não vai melhorar. Um tal de evoluir que o Rambo arruma, que parece que a gente tá falando de Pokémon, entendeu? Que ele falando que ele não é uma pessoa boa, mas que entende a evolução, que de repente ele queira evoluir, mas isso não é evolução, porque dentro do jogo não é por querer, porque ele é egoísta, porque não passou o edredom. O Guipa falou assim, mas eu te dei 5 camisas, você não sabia, mas eu dei 5 camisas pra você. Porque você não tinha camisa. E aí o Guipa pontuou uma coisa. É muito fácil me apontar. Porque já tá fácil me apontar. Me apontar pra coisa ruim. Porque eu sou grandão. Porque o Rambo meio que falou que ele é feio, esquisito, que é engraçado. Cheio de tatuagem, cheio de gírias. Então é muito fácil me apontar. Eu acho que o Rambo falou assim, porque eu sou águia, eu observo tudo, eu sei. Então, e ele compara quem é e quem não é bom o suficiente. Só que mesmo quem ele vê que é bom, tipo o Bruno, top de cara de pessoa boa, mas ele é o mestre. E ele fala pro Bruno, olha, Bruno, você é o palhaço justiceiro. Olha, Caio, você é isso, olha não sei o quê. Ai, Rambo chato. Então ele se coloca, o Rambo é o evoluído, mas eu não gostei do que ele falou pro Guipa, achei assim, muito pejorativo as coisas que ele falou. Quem é ele para dizer que não é recuperado, que não é puro? Eu não gostei, pode ser que você tenha gostado.